Ah, esse assunto te interessou. Você menino, você menina, você mãe, você pai. Sabia que emagrecer faz bem com saúde. Então você precisa aumentar o som da TV e ficar mais pertinho aqui da gente para entender tudo o que pode acontecer nesse processo, que pode trazer tantos benefícios para você se for feito da maneira adequada ou prejuízos se não for feito da maneira certa. Eu trouxe para você aqui um pensamento de Freud. Ele disse o seguinte: o pensamento é o ensaio da ação. E olha, realmente, quando a gente faz as coisas sem pensar, a gente tem chance de ter prejuízos, de fazer tudo errado. Então é bom sim analisar, é bom pensar. Freud estava certo, o pensamento é o ensaio da ação. Hoje a gente vai falar sobre emagrecimento consciente. O Dr. Rodrigo já está aqui e eu queria saber de você. Você já tentou emagrecer alguma vez? Teve sucesso? Permaneceu no peso que queria? Olha quantas perguntas, né? Qual é o objetivo da perda de peso de verdade? Bom, a gente está começando esse programa agora e é importante que você vá pensando aí na sua situação e a gente está recebendo ajuda hoje aqui. Dr. Rodrigo, quero saber o que é essa história de emagrecimento consciente. Maravilha, maravilha, Teru. O emagrecimento, ele tem que, eu falo para os meus pacientes, ele começa de cima para baixo, ou seja, primeiro a gente tem que emagrecer a nossa mente, temos que mudar pensamentos, mudar paradigmas, verdades absolutas que nós temos na nossa mente. Então, por isso que nós falamos de emagrecimento consciente, ou seja, a consciência, por que você está emagrecendo? Por que você está fazendo uma mudança de hábito? Se for só estética, se for só uma questão de estética, já vale a pena? Já vale a pena, o problema é que corre-se um grande risco de que esse emagrecimento não seja sustentável a longo tempo, a longo prazo. Então, a estética eu vejo como uma consequência, que é fantástico e é maravilhoso e nós temos que sentir bem com o nosso corpo, é muito legal, mas é apenas uma consequência, ou seja, é automático. É um dos objetivos, quem sabe, do emagrecer. Do emagrecer, mas não pode ser somente por estética, corre-se o risco de ir por água abaixo depois de um certo tempo. Queria saber o seguinte, será que essas dietas que a gente tem visto em todos os lugares realmente podem ajudar a gente nesse processo de emagrecer? Talvez, depende do que nós estamos falando de dieta. E só para ilustrar um pouco, o termo dieta, Teru, é o que nós comemos no dia a dia, é o que eu falo para os meus pacientes. Você não vai começar uma dieta, você só vai melhorar a sua dieta. E isso faz toda a diferença para o nosso consciente e inconsciente. Então, tranquilo, eu já tenho uma dieta, legal, já tenho um passo. Por pior que seja, eu não preciso construir uma casa, eu vou reformar uma. Então, ou seja, eu vou reconstruir algumas crenças e melhorar aquela dieta. Então, para quebrar essa questão da dieta. Até quando você faz dieta? Enquanto eu estiver nesse mundo, eu faço dieta. Ou seja, nós vamos otimizando, né? Então, você aí de casa já faz dieta. Então, não se preocupe, você já faz dieta. O que nós vamos fazer aqui hoje é dar algumas dicas para você otimizar a sua dieta. Isso faz diferença. Quero saber o seguinte, quais serão os passos para a gente, então, entrar nessa dieta ou reprogramar essa dieta? Quais são os passos que a gente precisa tomar para criar novos hábitos, doutor? Existem, primeiramente, como eu já falei, relacionado à mudança de crenças, eu tenho que ter um porquê do que eu estou fazendo, ou seja, não pode ser somente para perder gordura, eu tenho que ter um porquê a mais. O porquê Acho que a gente está caminhando para isso aqui, né? Legal, nós temos um gráfico que ilustra bastante isso. Maravilha, começando com o porquê. Crie o seu porquê. Crie o seu porquê. Não pode fazer dieta somente para perder gordura. Para entrar no vestido. Para entrar no vestido. Não pode, porque é um motivo que depois que você entrou no vestido, suficiente. Aí foi você madrinha de casamento. Enfia o pé na jaca enfia o pé na jaca e de repente você está lá o que era há 2 anos atrás ou até pior. Esse porquê, o que eu digo para meus pacientes é criar uma imagem de você mais saudável. Então, eu gosto muito de datas, por exemplo, daqui 1 ano, no seu próximo aniversário, e no outro ano novo, e daqui 15 anos. Então, você começa a visualizar você longitudinal, uma visão longitudinal, ou seja, a longo prazo. Lá na frente, como você vai estar?
Porque você não vai ter diabetes. Como é que vai estar sua disposição, né? Será que você vai conseguir estar realizando, de repente, aquele sonho que você tem de uma viagem, de fazer faculdade? Tem que pensar realmente lá na frente, se projetar. Perfeito. E algo que é muito importante também, você que vai começar uma mudança de hábito, é você não focar no processo. Foque no resultado. Porque o processo, mas é porque eu gosto do pão e o refrigerante, mas aquela bolacha. Isso é um processo. Pudim. Isso é o processo. É como uma pessoa vai fazer faculdade. Se ela focar no processo, ela não entra na faculdade. É verdade. E é o professor e tá verdade. pegando no pé, enfim. São muitos desafios. Então, no processo de emagrecimento é um desafio, mas não foque no processo. Foque no resultado, fica olhando você entrando naquele vestido, sim, mas por longa data, ou seja, você daqui 15 anos mais saudável, mais feliz. Usando o mesmo vestido ao longo de muitos anos. Ou passando a usar vestidos que não usava mais. Eu tenho muitas pacientes e muitos pacientes que eles voltam dizendo, doutor, o melhor foi usar aquele vestido que fazia 5 anos que eu não usava, 4 anos que eu não usava. Legal, gostei dessa meta. Então, criar o meu próprio porquê é importantíssimo. Quero saber essa história de cuidar dos meus hormônios. Esse é um assunto também polêmico. Bastante polêmico. Os hormônios é o que rege a nossa vida, né? É o que nos diferencia entre homens e mulheres. Por exemplo, eu tenho mais testosterona do que você, por isso eu tenho barba. Enfim, os hormônios são o que nos diferenciam. É o que diferencia também uma pessoa que tem... Eu costumo brincar que tem sorte no metabolismo. Tem gente que tem sorte no casamento, sorte no metabolismo. É aquela pessoa que tem dificuldade para engordar. Possivelmente ela tem a tireoide bem alinhada. Existem outros hormônios também relacionados à testosterona, menopausa. É muito comum obesidade na menopausa, porque o descenso dos níveis hormonais, isso vai interferir no metabolismo. Então, análise e correção, às vezes, dos hormônios. Correção dos hormônios. E tendo em vista também que a análise, principalmente da tireoide, que 90% da queima de caloria é controlada pela tireoide, eu não posso olhar somente para exames de laboratório. E aí nós entramos num outro porquê que é muito extenso, mas basicamente fiquem de olho na tireoide. Eu tenho um canal no YouTube que tem playlist da tireoide para vocês seguirem depois esse tema só da tireoide. Rodrigo Olmedo. Rodrigo Olmedo. Ok. Mini metas, que história é essa de mini metas? Mini metas, fantástico. Muitas pessoas, a nossa mente ela foi feita para economizar energia. E quando eu falo de academia, eu estou falando de 3 vezes por semana, 1 hora por dia. A pessoa ela quer economizar energia, então se ela vai focado para os 3 dias da semana, 1 hora por dia, mas é que eu acho que eu não vou conseguir. E aí ela bloqueia. Porque a mente dela foi feita para economizar energia. E ela tem que começar então com mini metas, meia hora 1 vez por semana. Para quem está começando. Para quem está começando, meia hora, 40 minutos. Pegue o tênis e vai fazer caminhada, por exemplo. Vale ressaltar que todo exercício físico é importante que você passe com um médico, um cardiologista, para que avalie. Mas as mini metas são importantíssimas. Comece com metas pequenas. Olha, eu vou pedalar 1 vez por semana. Enche o pneu daquela bicicleta que está lá no quartinho do fundo e vai pedalar 1 vez por semana. Cortar a sobremesa das refeições. Cortar sobremesas. Eu vou começar com mini meta. Eu vou tirar refrigerante da minha vida. Legal. Uau, já é fantástico. Depois de 1 ano, você vai ter ganhos com certeza absoluta. Bacana, Maravilha. Gostei. Refrigerantes, sucos e massas também não são amigos de nenhuma dieta. Falando dele, né, nas mini metas, retirar refrigerante. Os refrigerantes, sucos e massas são carboidratos simples. Carboidratos simples, eles elevam a insulina. A gente já vai falar sobre isso. Daqui a pouco a gente vai ilustrar melhor para você entender. Refrigerantes, sucos e massas, carboidratos simples. Troque isso. Não precisa, não vá com a questão de que vai retirar, trocar. Fazer uma troca, vamos fazer uma troca, porque senão dá aquele ar de vazio, né? E aqui você está incluindo também sucos naturais, doutor? Até sucos naturais, porque se eu falo laranja é um alimento, suco de laranja é outro alimento totalmente diferente. Muito mais concentrado. Aí é carboidratos simples versus carboidratos complexos, a gente já vai falar aqui. Doutor, entre esses passos o senhor colocou um bastante interessante, as amizades. Amizade, ou também chamado contágio social. Chama sua melhor amiga aí para assistir esse programa, para vocês andarem juntas aí. É interessante, e chame o marido, né? Chama o esposo, o maridão. Senta aqui, vamos ver as filhas, os filhos. É interessante demais as amizades. Não estou falando para você deixar de ser amigo, obviamente, e ainda mais um parente, né? Eu vou deixar de ser meu esposo, jamais. Mas você pode, inclusive, contagiar
esse seu amigo com hábitos do bem. Porque se você tem uma amizade e está sempre convivendo com pessoas que refrigerante, churrasco, cerveja, refrigerante, churrasco, cerveja, doce, automaticamente, inconsciente, você vai começar a adquirir aqueles hábitos. Se você não tem uma formação boa a nível desse conhecimento. O contrário também é verdadeiro. Eu tenho pacientes que eu nunca vi o esposo e a esposa me fala, ele já perdeu mais de 20 quilos. Eu nem conheço porque contagiou, contágio social. Então, amizades, contagie o seu amigo com hábitos saudáveis e cuidado com aqueles amigos que têm hábito, dose um pouquinho o contágio aí com... Doutor, os pensamentos, você já disse aqui no começo do programa, eles têm poder sobre as nossas decisões, sobre as nossas ações. Sim. Que tipos de pensamento a pessoa que quer emagrecer precisa aprender a cultivar e como ela pode reforçar esses pensamentos? Os pensamentos é interessante porque é como se nós tivéssemos um iceberg e a ponta do iceberg é o consciente. E o iceberg é o inconsciente. E dentro desse inconsciente está aqui. O pão é interessante nós fazermos uso dele, arroz com feijão, estou falando de arroz branco, isso tudo é inconsciente. A pessoa, quando ela vai para um almoço, ela não fica analisando, não sei se eu como isso, como aquilo. Se isso dá celulite, aquilo não dá celulite, ela come. Está no inconsciente, está no automático, é igual tomar líquido com as refeições, está no automático. Quando a pessoa para analisar, peraí, eu posso mudar, então eu estou trazendo consciência para isso, né? Então, a consciência é muito interessante e você tem que saber para onde você está indo e saber que quando você dá o comando para a sua mente ela é capaz de fazer. A nossa mente é muito poderosa. Comanda a nossa vontade. Se a pessoa diz assim, eu não posso largar do refrigerante, você tem razão. Ou se a pessoa fala assim, eu vou largar o refrigerante, você também tem razão. Aí é você que escolhe. Maravilha, Deus deu esse poder pra gente, né? Esse poder. E o último passo, acho que talvez um dos mais importantes aqui... Atividade física. Tem muitas pessoas que não tem possibilidade de fazer atividade física devido a algum problema físico. Já a maioria das pessoas, elas podem fazer uma caminhada, ir para a academia. Inclusive tem até o que nós chamamos de calistenia, que é a pessoa fazer exercício em casa mesmo, no quarto. Eu viajei, fiquei 15 dias fora, abandonou a academia. Peraí. Calistenia, então existem formas de você fazer atividade física em casa mesmo, porque pode vir até aquela desculpa, eu não posso investir nesse momento em academia, mas peraí, tem Wi-Fi onde você tá? Tem Wi-Fi? Então tem programa Vida e Saúde, tem vários treininhos legais. Olha que bacana. Doutor, agora você falou alguma coisa de carboidrato simples e complexo, eu queria te chamar aqui porque a gente faz muita confusão na hora de escolher o alimento, achando que o seguinte, o arroz integral é mais calórico do que o arroz branco, por exemplo. Tem gente que usa isso. Mas um suco de laranja é super mais calórico do que um copo de refrigerante diet. Perfeito. Explica pra gente como é que é essa história de carboidrato simples e complexo e a relação com a glicemia. Existe uma onda atualmente de a glicose, low carb. Então eu costumo dizer que existe uma onda de carbofobia, muitas vezes. É claro que aqui nós vamos falar de um low carb, eu estou falando de uma dieta baixa em carboidratos. Nós vamos falar de carboidrato simples, que é essa turminha daqui, ó, simples. Quer dizer que ele absorve rapidamente pelo meu intestino e aumenta os níveis de glicose, que daqui a pouco nós vamos ver em um gráfico isso. A questão é que, cuidado com a carbofobia. Esses carboidratos, então aqui, a nível de carboidrato simples, eu vou ter que... O carboidrato simples, ele é muito mais pesado a nível de glicose, então ele vai aumentar muito os níveis de glicose. E glicose aqui a gente pode traduzir para açúcar. Açúcar. Então, eles, apesar de serem mais leves, digamos assim, o arroz branco é mais leve visualmente, né, concretamente, mas carboidrato complexo acaba deixando ele mais leve na questão do açúcar no corpo. Do açúcar e facilita muito o processo digestivo. Então, com relação a essa balança, o que eu devo... eu não sei se carboidrato simples ou complexo, eu vou para carboidratos complexos. A minha balança tem que estar pesando por carboidrato complexo, ou seja, a nível do... Onde eu vou investir mais aqui, onde eu vou consumir mais, eu vou colocar nos carboidratos complexos. A minha balança tem que estar assim, carboidratos complexos, mais carboidratos complexos. Eu deixaria esses carboidratos simples, massa, macarrão, arroz branco. Um suco de fruta. Um suco de fruta, mais para o fim de semana, pegar um dia por semana,
Mas no dia a dia, que é o que vale, que é o que conta, fazer uso de carboidratos complexos. A absorção é mais lenta. E aí a gente tem energia para mais tempo? Vamos dar uma olhada no gráfico, para mais tempo. doutor? E com relação à carbofobia, as pessoas têm que tomar bastante cuidado para que não tenham perda de energia. Tem pessoas que saem da academia por estar fazendo uma dieta de restrição total de carboidrato, não come uma fruta, não come um legume, e tem até acidente de trânsito por hipoglicemia. Vamos dar uma olhada como é que funciona essa relação, então, de carboidrato e também glicose, porque a glicose é o que dá energia para o nosso corpo, não é não? É a principal, a gente precisa para funcionar, é a fonte primária de energia. Ninguém se passa mal porque teve uma queda de proteína, mas pode ter uma queda de glicose, aí busca um copo de água com açúcar, não é assim que a gente fala? Porque quer elevar a glicose. Aqui nós temos esse gráfico onde falamos de glicose versus insulina. Se eu tenho uma insulina que ela absorve de forma rápida no meu intestino, ela vai então, que é essa linha aqui azul, a linha azul. Ela eleva rapidamente os níveis de glicose quando eu faço ingestão de carboidratos simples. Então, vamos lá, prática. Lembrando que a insulina, ela regula a entrada da insulina na corrente sanguínea. Essa entrada. Então, quando eu fiz uso de refrigerante, na prática, né? Refrigerante, glicose aumentou muito na corrente sanguínea. Quem vem correndo atrás? Insulina. Ela vai lá em cima. Ela tenta agir. Vai rápido. Ela foi chamada de urgência, foi lá em cima. E ela, como ela está muito alta, ela vai fazer o quê? Cair, vai derrubar os níveis de glicose. Por isso tem pessoas que passam mal, depois comem açúcar, fica a dica. Isso então pode ser por conta de insulina alta. A insulina ela vai cair, a glicose cai rapidamente, só que a insulina cai devagar. E olha o problema. Nós temos uma insulina mais alta e uma glicose baixa, sinônimo de fome. Almoçou, pudim, massa, meio-dia, 4 horas da tarde, vamos chupar sorvete? 3 horas até. 3 horas até, por quê? A insulina está gritando lá em cima. E aqui temos alguns problemas de manter essa insulina alta. Ou seja, eu vou ter fome com muito mais frequência do que com um carboidrato complexo, com arroz integral, porque você está estimulando a insulina. Eu costumo falar com meus pacientes, imagina que é uma serpente, fala baixinho para ela não acordar, ou seja, coma carboidratos complexos, não coma uma bala, não faça uso de massa, de pão, nada disso. Então, a questão é que... A gente teria um cenário diferente, então, se a gente comesse só carboidrato complexo, doutor? Na questão da insulina, uma insulina... Com certeza, se eu já amanheço, ao invés de comer o pão, eu vou lá e faço um mix de cereais e uma batata doce, coloco um óleo de coco, uma mandioca, eu já chego calmo para o almoço, por quê? Glicose subiu um pouquinho, insulina também subiu um pouquinho, só para resolver aquele problema ali, para absorção, e vamos mantendo níveis baixos. E olha o problema que isso vai dar para a gente. Nós temos outro gráfico. Vamos mostrar aqui, então, ao longo prazo, carboidratos simples. Então, aquela pessoa que está no arroz branco, no refrigerante, no pão, na bolacha, carboidrato simples, alto, aumenta a insulina. Então, manter aqueles níveis de insulina alta, o que acontece? Nós estamos nos aproximando de inflamação. E quando eu falo de inflamação, estou falando de inflamação arterial. Isso é um problema. Ela é lipogênica, a insulina alta é lipogênica, ela cria gordura, aumenta a fome. Eu já tive duas pacientes que elas acordavam de madrugada para comer açúcar. Imagina só o nível de insulina dessa paciente. E o pior de todos aqui, que é diabetes. Eu acabo fadigando o meu pâncreas e a pessoa acaba conhecendo diabetes. Pela produção de insulina, a demanda de insulina o tempo O pâncreas inteiro. não dá conta, ele não foi feito para comer tanto carboidrato simples assim. Não tem esses carboidratos simples na natureza, então não foi feito para isso. A insulina eleva, o pâncreas ele entra em fadiga e acaba então gerando os diabéticos tipo 2, que é muito comum, infelizmente nós conhecemos pessoas que enfrentam diabetes. Olha só, você deve aí estar se coçando, se perguntando, e eu, o que eu faço, qual é a minha situação? É possível, é totalmente possível se você determinar, lembra que o doutor falou aqui um dos 7 passos, é criar o seu porquê. Sim. Qual é a sua necessidade? Você quer, de repente, controlar o diabetes? Porque, às vezes, a gente está falando para pessoas... Ou fugir delas, né? Por que eu não vou conhecer a diabetes? Sim, que não querem conhecer, mas às vezes pessoas que já estão enfrentando uma dessas situações de artrite, artrose, de repente já estão com a gordura abdominal arriscando ali um problema no coração, né, de circulação. Então, é possível emagrecer assim, então, doutor? É possível e é muito real isso. Isso é vida real. Quando você dá o comando para sua mente, começa a fazer a lição de casa, a tarefa, e detalhe, de 21 a 30 dias é o que se forma um novo hábito. A sua mente vai pedir ainda aquele pãozinho, mas o meu pão
pãozinho e você está lá com um mix de cereais, fazendo café da manhã diferente. De repente, depois de um mês, você fala, pão? Quem é? Cadê o pão? Ou seja, apagou da mente. Sim. A nossa mente é assim. A gente precisa alimentar o nosso corpo com aquilo que é realmente alimento. Sim. Doutor, eu quero te agradecer por tantas informações preciosas aqui no Vida e Saúde mais uma vez, viu? Ó, a gente faz um intervalo. No próximo bloco, o Dr. César vai falar sobre o tabagismo e a saúde da mulher e também vai dar dicas para quem quer abandonar de vez o cigarro. E ainda tem a almôndega de grão de bico para te ensinar aqui no Vida e Saúde hoje. Não sai daí não, a gente já volta.